Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para o bem cuidar e para uma cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. Sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a grande alegria e a honra de conversar com meu querido César Caminha sobre tarô e terapia. O César é designer de estratégias, facilitador e terapeuta. É economista com especialização em métodos quantitativos, gestão da qualidade em serviços pela FGV e ciências e técnicas de governo. O César é coaching executivo e de vida pelo ICI, o Integrated Coaching Institute, e terapeuta especialista em psicologia transpessoal pela Unipaz São Paulo. César também é sócio fundador e integrante do Instituto Carlos Matos de Ciências e Técnicas de Governo e é facilitador credenciado do programa A Arte de Viver em Paz pela Unipaz. César, meu querido, que honra, que delícia, que alegria que a gente vai poder conversar aqui hoje sobre tarô e terapia. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você aqui hoje, né? O tarô é essa grande ferramenta aí de autoconhecimento e que bom que você aqui, um grande mutante atuante, está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido. Viva! Nossa, Vivi Amarante, tô emocionado. Quero dizer que estou até nervoso pela honra de estar aqui conversando com você e com todo mundo que está nos escutando, sabe? Porque a Vivi Amarante, ela se apresentou, né, como música, cantora, compositora. Gente, ela é uma inspiradora de corações e almas. É um ser que desde a primeira vez que nós nos conhecemos, nos vimos na primeira aula da formação de transpessoal da Unipaz. Verdade. Ela já me encantou e tenho o privilégio de tê-la no meu hall de amizades do coração. Então é muito bom estar aqui e ter esse privilégio, essa oportunidade de partilhar um pouquinho desse conhecimento com você e com todo mundo, Vivi. Super prazer estar aqui, de verdade. Querido, muito obrigada pelo carinho. Eu também estou muito feliz, né? Como o César falou, a gente foi companheiro aí na formação de psicologia transpessoal aí na Unipaz São Paulo, uma grande jornada. Fica o convite já, inclusive, para o ouvinte que não conhece a psicologia transpessoal da Unipaz São Paulo, entra no site unipazsp.org.br, saiba mais, porque essa é uma jornada realmente, eu diria, transformadora, né, César? A oportunidade de fazer a psicologia transpessoal, eu falo por mim, me trouxe muita base e, ao mesmo tempo, acho que os passos sagrados em direção a nós mesmos, né? Eu tenho gostado de ter essa visão, né, nessa abertura grande que no fim das contas traz a gente pro melhor que a gente leva dentro, coisa boa. Meu querido, uma honra, viu? Obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. E vamos hoje que começar pelo começo, né? Assim, eu acho que a gente pode ir para um lugar bem básico, assim, César. De repente, né? Como eu mesma falei, assim, o tarô para mim não é um mundo muito conhecido. Tô muito feliz que você vai trazer. Então, conta pra gente, assim, se alguém vem e te pergunta assim, César, conta pra gente o que é o tarô, né? Porque talvez um ouvinte aqui pode ser que tenha gente que conheça bastante, tem gente que talvez não. Se eu perguntar o que é o tarô, César, fala pra gente, depois a gente caminha para esse olhar terapêutico dele. Legal. Então, gente, a primeira coisa que é importante a gente perceber é que as palavras, elas têm muitos significados, né? Então, quando se fala de tarô, num primeiro momento, e não só se fala, mas se escreve, vocês vão ver em caixinhas nas livrarias de tarô, várias estruturas por trás do que é chamado de tarô. Então, de forma geral, tarô é sinônimo de oráculo, né? Então vocês vão encontrar aí tarô dos anjos,
que são imagens arquetípicas de anjos, e você tira ali para verificar como que está seu dia. Você vai encontrar o tarô de Marsella, que é uma coisa mais, é uma estrutura de lâminas diferenciada de um tarô dos anjos, ou tarô das árvores, enfim, né? Então a primeira coisa é essa: tarô é um sinônimo, de forma geral, de forma lato, né, de oráculo. Certo. Ok. Dentro desse conceito, né, de tarô, é importante a gente separar, né, o que a gente pode chamar de tarôs tradicionais dos tarôs que são menos estruturados. Como eu já falei aqui do tarô dos anjos, que é um tarô conhecido. Por que eu separaria esses dois? Porque eu quero tratar nesse nosso podcast do tarô mais tradicional, que é uma estrutura de 78 lâminas. Né? Então, perceba que aí no caso do tarô dos anjos tem menos lâminas, né, e tal. E no tarô tradicional tem 78. E tudo isso começa principalmente com um tarô chamado tarô de Marsella, né, criado lá em meados da Idade Média, fim do século XIII, início do século XIV. Não é o primeiro tarô, já vou adiantando para vocês, tem o de Vicente Sforza, que é anterior, mas o tarô de Marsella ele é bem famoso e até hoje ele contempla aí muitas pessoas que estudam ele profundamente. Então, esse tarô, né, nesta estrutura, nasce por ali, né? Mais ou menos meados para o final da Idade Média, com 78 lâminas, 22 arcanos maiores, são os segredos maiores, que são as cartas mais conhecidas de tarô, que a gente escuta falar, né? Não sei que escuta falar da carta da torre, do imperador, da imperatriz. Então, são 22 lâminas que espelham esses arquétipos. Mais 16 lâminas, que são as chamadas cartas da corte, né? Ou lâminas da corte, que espelham as figuras da corte da Idade Média. Então lá tem um rei, uma rainha, um servo, né? Um valete e tal. Essa estrutura é equivalente às cartas de figuras de um baralho tradicional. Só que vamos lembrar, né? O baralho tradicional tem 3 cartas de figura: rei, valete e dama. Num tarô são 4. Né? Você tem, no caso do tarô que eu estudo com mais profundidade, que é o tarô de Crowley, a gente vai falar mais dele, você tem príncipe, princesa, rainha e cavaleiro, são 4. Portanto, em 4 naipes dá 16. E você tem mais 40 lâminas, que totalizam, portanto, a 78, 40 lâminas que são os arcanos menores numerados, de As a 10, nos 4 naipes. Esta estrutura, portanto, de 78 lâminas separadas em arcanos maiores, 22, arcanos menores, 16 cartas da corte, mais 40 lâminas numeradas, eles compõem o que a gente vai chamar a partir de agora, nesse podcast, de tarô, que é essa visão mais tradicional. E que nasceu na Idade Média como um instrumento de diversão e oracular. Né? Então ele nasce na Idade Média numa perspectiva divinatória para as pessoas. E aí uma curiosidade interessante para finalizar essa parte introdutória é que eles eram utilizados como presentes de casamento. Então, um dos primeiros tarôs, que é de Vicente Sforza, ele celebrava o casamento de uma pessoa da família Vicente com uma pessoa da família Sforza. Né? E ele era feito, olha que interessante, ele era feito com carimbos de madeira. As lâminas eram esculpidas em madeira, pegava na tinta e carimbava o papel para fazer as lâminas do tarô. Então, as imagens mais originais, mais ancestrais do tarô de Vicente Sforza, elas são imagens bem diluídas, assim, como carimbos esses que eu usava, né? Xilogravura. Tipo xilogravura, exatamente. Esse é o termo técnico mais preciso, tipo uma xilogravura mesmo. Que bonito, que interessante. E você falou então do tarô, você falou aí da Marsella, falou dos anjos, enfim, né? Como é que eu posso ver? Mais tipos de tarô? Sim, são muitos tipos tipos de tarô.
Exato. Né? E assim, para ser objetivo, é importante a gente perceber que você tem aí, e a partir de agora, como eu comentei antes, eu vou falar dessa estrutura de 78 lâminas, certo? Em que pese alguns tarôs contemplarem só os 22 arcanos maiores, né? Você vai encontrar tarôs como o tarô de Leonardo da Vinci, que é um tarô que contempla só 22 lâminas, mas é um tarô ainda dentro desse contexto que a gente está aqui conversando. Então nós temos aí os tarôs tradicionais, que são esses que eu já comentei, o tarô de Marsella, né? Que é de 1471 aproximadamente, as primeiras versões encontradas. Um pouquinho antes, 1432, a gente tem esse que eu já comentei de Vicente Sforza, que é considerado um dos primeiras versões dos tarôs. A gente vai perceber que eles têm, entre os arcanos maiores e as cartas da corte, um pouco mais de elaboração nas suas lâminas, mas as lâminas numeradas são bastante simples, como o nosso baralho normal. Você tem lá um bastão no as de paus, por exemplo, e à medida que ele vai avançando ao longo das 10 lâminas, 2 de paus, 3 de paus, vai só aumentando o número de bastões. Então ele é uma versão mais simplificada, porém tem elementos arquetípicos que a gente vai explorar um pouquinho mais na nossa conversa, já nos arcanos maiores, né? Depois a gente tem mais próximo da gente, final do século XIX, início do século XX, começaram os tarôs que a gente chama de ocultistas. Por que ocultistas? Porque nessa época, final do século XIX, início do século XX, Vivi, teve uma profusão de conhecimento místico no planeta, né? E aí se formou uma famosa ordem, a Ordem da Aurora Dourada, né, a Golden Dawn, que faziam parte aí o Waite, fazia parte o Crowley, fazia parte Lady Frida Harris e uma turminha aí de místicos importantes, e eles tratavam o conhecimento como muito oculto, o conhecimento do tarô, o conhecimento da astrologia, da cabala, da numerologia. Eles se propuseram, principalmente na Europa dessa época, a estudar profundamente esses elementos, fazer ritos de magia. E eles, então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo esse conhecimento de várias linhas ocultistas e trouxeram para o tarô. Numerologia, astrologia, cabala. E aí surge lá o tarô de Waite, que é um tarô importante nesse contexto, e o tarô de Crowley, Aleister Crowley, que é uma figura importante nesse contexto. Né? E aí os tarôs como um todo, nas suas 78 lâminas, começam a assumir um nível de complexidade de informação, de conteúdos dessas sabedorias sapienciais e tradicionais bastante importante, que nos ajuda hoje no que a gente vai avançar na sequência, que é qual é a utilidade, né? Como a gente pode usar o tarô. Então, o tarô, na sua abordagem mais original, divinatória, mais do cotidiano, ele era menos recheado de imagens arquetípicas do que esses ocultistas. Mas, contemporaneamente, avançando na nossa linha do tempo, aproximadamente a partir da década de 60, começam a aflorar uma quantidade muito grande de tarôs, né? E aí eles são construídos de que forma? Olha que interessante, Vivi. Se junta uma artista plástica ou um artista plástico, né? Que lida muito bem com a sua técnica, e uma pessoa que conhece muito bem do ocultismo. Os dois começam a conversar, e dessa conversa brota na artista ou no artista plástico as imagens resultantes desse diálogo mental. E aí ele começa a plotar essas imagens, a desenhar essas imagens e constrói tarôs temáticos, né? Como é o caso do tarô egípcio, por exemplo. Se juntou uma pessoa que gostava da pintura egípcia com uma pessoa que conhecia a cultura egípcia, falava dos arquétipos. Como é que é o mago? O mago significa um primeiro posicionamento, fala de uma pessoa bem estruturada. Na cultura egípcia o mago representa este deus. E aí você faz uma carta do mago com uma temática egípcia, espelhando esse deus egípcio. E aí vai para, por exemplo, eu citei aqui, né, o tarô do Leonardo da Vinci. Um especialista em Leonardo da Vinci conversa com um ocultista,
e aí pode ser, né, as duplas são mais variadas possíveis, né? Um especialista com uma pintora, ou uma especialista com um pintor, e ele começa então a falar do Leonardo da Vinci. O outro fala do tarô e dos arquétipos. O tarô da Imperatriz fala do poder feminino, da estrutura da maternidade, do arquétipo da grande mãe. E aí quem conhece Da Vinci diz, olha, tal pintura do Da Vinci fala disso. E ele plota, então, em uma lâmina, essa imagem. Nossa, por que eu estou explicando isso? Pra gente porque eu sou muito tagarela, você já viu, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque muita gente me pergunta, mas tem um tarô egípcio, então o tarô nasceu no Egito. Não, o tarô nessa estrutura nasce agora, mais recentemente no final da Idade Média, como eu estava comentando, século XIV. Mas este conhecimento do tarô inspira uma pessoa que conhece. E aí você vai encontrar tarô de árvores da Amazônia, tem tarô de gatos, que é bem lindo, para quem gosta mesmo. Agora dos sites. São gatinhos muito fofinhos. Então você tem aí uma miríade de possibilidades. Eu conheço pessoas que fazem coleção de tarô que são encantadoras. Baralho cigano, né, também? Como? Tarô cigano. Tarô cigano, tem tarô dos orixás, tem tarô de deusas, que é maravilhoso. Cada um deles traz essa sabedoria para as imagens arquetípicas que estão ali postas. E é lógico, aí a gente começa, então deixa eu ver esses tarôs para como que eu vou utilizá-los. E aí eu comento uma coisa que assim, o tarô nos escolhe, né? Porque a próxima pergunta de quem está nos ouvindo pode ser, sim, mas qual tarô que eu vou? Vai no lugar, te dispõe. Vai no feeling, você vai ver no coração. Com os seus olhos. Com certeza. Ô César, você falou aqui bastante dos arquétipos, né? Que muito interessante, assim, acho que já fazendo essa costura da nossa conversa aqui hoje, né? Essa coisa do tarô no setting terapêutico, mas assim, acho que ainda está em tempo, ainda antes da gente falar dele na terapia, porque aí já começa, né, essa costura nesse lugar terapêutico. Como que é essa relação dos arquétipos, né? Até Jung é um que fala bastante disso. Como é que é essa correlação? Se nasce lá na Idade Média, com essa coisa, na verdade, que você falou que era mais até um lazer, né? Você falou que foi assim, isso. Né? E de repente ganha essa dimensão arquetípica. Conta um pouco pra gente sobre isso. Legal, legal. Essa é uma coisa bem importante, né? E já que o nosso podcast é sobre tarô em terapia, né? Adorei esse nome, Vivi. Tarô em terapia é muito legal. Né? Me veio assim, eu falei, gente, eu acho que vai agregar muito, assim, porque você é um terapeuta que usa muito, né, o tarô no setting terapêutico. Eu falei, mais gente que é apaixonada por tarô pode, de repente, ampliar, né? Esse campo no atendimento. Enfim, eu acho que esse lugar, essa questão dos arquétipos vai abrir bastante campo aí de inspiração, né? Abre sim. E tarô em terapia, primeiro vamos entender o que a gente está compreendendo no contexto desse nosso podcast, dessa nossa conversa aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, o que a gente está compreendendo como esse tarô em terapia, né? Terapia num contexto, num lugar de autoconhecimento, num lugar de autocompreensão. O Roberto Crema, ele tem um conceito de consciência que eu acho muito legal, em que ele diz que consciência é ser observador de si mesmo. Eu sou tão mais consciente da minha realidade, quanto mais eu conseguir ser o observador de mim mesmo, do que eu faço e dos meus comportamentos, de como que eu me sinto e o que eu estou fazendo. A gente vive no nosso cotidiano muito no piloto automático. Então, assim, consciência tem a ver com esse ser observador de si mesmo. E então é nesse lugar, né, que eu gosto de ver o tarô em terapia, né? O tarô como um instrumento dessa tomada de consciência. Aleister Crowley, ele tem uma definição que eu acho muito especial, né? O Aleister Crowley é uma figura muito, muito controversa, gente. Então não se preocupem se vocês acharem coisas duras e difíceis a respeito dele. Eu não sou um seguidor do Crowley, eu sou um conhecedor do tarô que ele construiu, e eu acredito que pelo fato de ele ter navegado em muitos aspectos da condição humana, tanto de luz quanto de sombra, habilitou ele a matrizar no tarô
eu vou deixar isso mais claro daqui a pouco, elementos arquetípicos de toda a nossa condição humana. Mas ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ele diz que magia é a arte e a ciência de causar mudanças em conformidade com a vontade. Olha que fantástico. Eita, isso, pera, né? preciso até pensar. Magia, fala de novo. É a arte e a ciência. Então, tem a ver com um aspecto sutil, artístico, intuitivo, sensorial, e a ciência, que tem a ver, portanto, com um aspecto cognitivo, Racional. de estudo e de aprofundamento, de quê? De causar mudanças em conformidade com a vontade. Uau, que coisa bonita. É muito legal, porque aí eu olho para isso e digo, poxa, então a magia é mudar a realidade a partir da minha vontade. Agora, a minha vontade só está ativa quando eu sou consciente dela, quando eu sou observador de mim mesmo. E aí eu conecto com o tarô. A ideia é que o tarô nos permita nos tornar mais conscientes da gente mesmo. Eu comentei nas nossas conversas prévias, né, Vivi, que eu encaro o tarô muito mais dentro desse contexto do tarô em terapia, tá, gente? Porque o tarô, ele pode estar no contexto da divinatório. Mas no tarô em terapia, o tarô, ele vem como esse instrumento de esclarecimento e de compreensão da minha realidade atual. E não necessariamente como um instrumento de compreender o futuro. Então, o tarô dá para ser usado como um instrumento de compreensão do futuro? Sim, foi como ele nasceu. Como é que eu vou negar a origem desse instrumento maravilhoso, né? Agora, para isso precisa de uma série de pré-requisitos, de uma intuição fortalecida, processos iniciáticos, um tarô que traga isso, sem dúvida. Mas aqui, no tarô em terapia, é o tarô como um elemento de autocompreensão, que nasce dos arquétipos. Os símbolos, né? O homens e seus símbolos, né? Acho que já começa por aí, né? Homens e seus símbolos. O que são os arquétipos na perspectiva do Jung, né? Que não é um conceito do Jung, o jungiano, portanto, mas é um conceito que o Jung, em particular, no ambiente terapêutico, trabalhou e aprofundou muito, e é o que a gente está usando aqui, eu gosto muito. O Jung falava que arquétipo são imagens, né? Imagens que estão acessíveis para toda a população, porque elas estão no campo do inconsciente coletivo. Ah, que legal. Né? Porque o Jung falava o seguinte, que a nossa mente, ela tem um consciente, né? Ela é composta por uma parte consciente, que é essa aqui, né? Do nosso estado de vigília, um inconsciente pessoal, que tem a ver com elementos dos nossos traumas, da nossa história, construídos ao longo da nossa vida, né? E um outro elemento mais profundo, e que não dialoga com a nossa história, que é o chamado inconsciente coletivo. Neste inconsciente coletivo, o que existem lá são imagens. E que a gente consegue perceber essas imagens, foi daí que ele teve essa sacada do inconsciente coletivo, ao longo da história, e ao longo dessa história, em várias realidades e várias culturas diferentes. Então, por exemplo, uma imagem típica do inconsciente coletivo que fala do contato com o invisível é a cruz. E a cruz, ela aparece ao longo de várias culturas, ao longo da história, e também em vários continentes que, em princípio, não tinham uma comunicação muito efetiva no passado, né? Internet não é uma coisa tão antiga quanto algumas pessoas imaginam. E é interessante, num dos livros do Jung, ele conta como que ele teve um insight do inconsciente coletivo, né? Ele viajou o mundo inteiro. Jung teve a sorte, né, teve o privilégio de poder se dedicar ao autoconhecimento, desenhar mandalas e viajar pelo mundo inteiro. É uma figura encantadora, incrível. E ele tinha acabado de voltar de uma viagem dele para a África. Imagina, né, no momento em que ele viveu, ele viajava o mundo inteiro, estava na África, e na África ele conversava com o pessoal de umas tribos, no interior lá, né, da África. E ele teve diálogos muito profundos com mestres, né, xamãs lá da África. Ok, aí ele volta para a Alemanha, para a casa dele,
E ele vai fazer um lanche, que ele chega de madrugada, ele conta no livro. E ele vai fazer um lanche na cozinha. Na cozinha ele está ali conversando com a senhora que cuidava dele, né? Ele tinha esses diálogos ali com todo mundo. Ele era de uma família muito rica, ele casou com uma mulher muito poderosa, né? De família poderosa. Então ele estava lá conversando, comendo o sanduíche dele, e de repente, Vivi, pessoal, aquela senhora tão simples, que nunca tinha saído da cidade dela na Alemanha, começou a falar para ele coisas que aquele xamã comentou com ele lá na África. E aí ele disse, olha, aqui tem alguma coisa. Uau. Você sabe que eu tinha ouvido assim, né? Que essas duas pessoas de vidas tão distintas estão acessando ao mesmo tempo. Então aí ele começa a desenvolver o conceito do inconsciente coletivo. O consciente coletivo, né? Porque te ouvindo assim, se for lá, a internet não é uma coisa lá muito antiga. E eu falei, gente, o inconsciente coletivo é uma internet, né? Assim... Eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu, pensei aqui agora. Onde tem uma informação, né? E que quem tá mais... Não é? Faz sentido. E é interessante, porque é uma imagem. O Jung, ele traz uma questão desse inconsciente coletivo que não é um texto corrido. O inconsciente coletivo é constituído por imagens. Né? Olha só. Porque, na verdade, assim, a gente acessa o inconsciente coletivo por meio das imagens arquetípicas. Essas imagens arquetípicas, elas se manifestam desde as pinturas rupestres, na pré-história, até nas lâminas do tarô que a gente está conversando hoje. Uau. Então, quando a gente olha para uma imagem, e aí é que entra essa questão, quando a gente olha para uma lâmina do tarô, seja ele qual for, né, a gente está olhando para imagens, por exemplo, você olha para o imperador no tarô de Marsella. Tem lá um senhor sóbrio, sentado num trono, né, segurando o bastão do rei, enfim, percebe? Tem ali elementos que são arquetípicos, que também, a cruz de Malta, né? Então são elementos, e aí esses elementos, essas imagens arquetípicas dialogam com o nosso inconsciente. E aí, Vivi, tem uma coisa muito legal nisso, que é o seguinte, dialoga com o nosso inconsciente. Tá, e faz o que então, César? Aí vem uma das conceituações que eu gosto muito de arquétipo. Arquétipos são imagens estruturantes de um comportamento. Ótimo, que legal essa visão. Então não é uma imagem isolada, solta, de um chiclete pregado na parede, não. É uma imagem que estrutura o comportamento, que nos dá elementos para agir de uma determinada forma. E um dos arquétipos que o Jung estuda bastante, por exemplo, é o arquétipo da grande mãe, que é um arquétipo que aparece nas várias culturas, desde pinturas, manifestações artísticas, esculturas, né? Você tem ali elementos da grande mãe entre os astecas, entre os incas, entre as tribos aborígenes australianas, entre tribos Chocoi, africanas, sabe? Você encontra, e também na nossa cultura ocidental, você tem lá a imagem da grande mãe. Que bonito. Quando a gente enxerga essa imagem da grande mãe, a gente já associa comportamentos ligados à maternidade, ao poder feminino, à estratégia. Cuidado, que bonito. Então, assim, como que uma mulher sabe como cuidar de uma criança? Né? Ela sabe como cuidar de uma criança porque tem aí um arquétipo, uma informação do inconsciente coletivo que, mesmo que ela nunca tenha conversado com ninguém, na hora que a criança nasce, ela sabe que ela tem que levar essa criança para o peito. Que bonito. E ninguém ensinou. Portanto, isso não vem do inconsciente, nem do inconsciente pessoal e nem do inconsciente do consciente da história que essa pessoa tem. Por isso que fala que o arquétipo é uma imagem estruturante de comportamentos. Agora, você imagina o poder disso quando uma pessoa que compreende o conceito de arquétipos, o conceito ocultista, o conceito desse mundo imaginal, como Crowley, como Waite, como muitas pessoas que a gente conhece, que se juntam e plotam, eu vou usar essa expressão, e plotam e desenham em uma lâmina
né, de 11 centímetros por 2,5 centímetros de tarô, aquela imagem arquetípica. O quanto que isso pode servir de inspirador para eu estruturar meu comportamento. Ai, desculpa, Vivi, eu vou ter que falar de uma outra coisa a partir dessa frase. Que assim, quando então eu olho para o tarô e digo assim, nesta situação, como que eu devo agir? Ou qual é a atitude mais criativa? E eu tiro uma lâmina que tem uma imagem arquetípica, ela pode me ajudar a estruturar meu comportamento mais assertivo para essa situação. Mas isso a gente explica mais daqui a pouquinho, mas só para ligar uma coisa com outra. Eu acho que é isso, né? E é por aí o caminho que a gente já pode entrar nesse tema do tarô sendo usado no setting terapêutico. É sobre isso, é conectar esse arquétipo, ou seja, esses símbolos que estão ali, porque às vezes a pessoa, que se a gente está atendendo, não conhece tarô, mas tem um inconsciente coletivo nela, que ela olha para aquela lâmina e vai remeter a... E aí como seria? Como que desdobraria esse atendimento, César, nesse sentido, assim? Nem que seja realmente, como eu falei, uma pessoa que não conheça o tarô, mas ela dá de cara com aquela imagem, e aí essa costura, como é que você conduz que é um autoconhecimento, assim, né? Através dessas imagens. Como que funciona isso nessa abordagem num setting terapêutico? Setting terapêutico, né? O tarô em terapia. A tua pergunta é muito legal. E eu vou responder tua pergunta com a ajuda e aí eu tenho que honrar, né? Nossa amiga, lembra da Gabriela Gomiero? Sim. Tem que honrar a Gabriela Gomiero, porque nós dois escrevemos um artigo de conclusão do curso, né, que é justamente o tarô no setting terapêutico. Uau. Ela com uma experiência vasta como terapeuta que já utiliza vários tipos de tarô durante os atendimentos, né? Mas nesse contexto de autoconhecimento. Porque essa é uma questão importante, sabe? Existe naturalmente uma certa resistência da ciência, da academia e das próprias instituições de classe em relação ao uso do tarô no setting terapêutico. É importante a gente colocar isso, também, né, em cara acho, de frente. claro. Mas por quê? Porque o tarô ele é visto de forma geral quando ele tem essa perspectiva, e aí eu sou obrigado a estar alinhado, né, me sentir um pouco alinhado com essa perspectiva, quando você utiliza ele no setting terapêutico numa abordagem mais divinatória. De adivinhar a abordagem o futuro. Divinatória é aquela em que a leitura da lâmina, né, o objetivo é você compreender melhor o futuro, né, mais do que conhecer o que está acontecendo, mas entender como é que vai ser o futuro, e em geral passa por um caminho intuitivo e sensitivo muito forte da pessoa que está ali apoiando quem está consultando. Né? Então tem um aspecto bastante que é desestruturado mesmo, e acho que é bom que seja desestruturado, mas que quando você pensa num ambiente que mais estruturado como um setting terapêutico, pode ser que existam conflitos. Eu nem vou entrar muito no mérito, mas eu compreendo essa preocupação da ciência e da academia. Né? Aí a gente vem um pouco aqui para o lado e diz, olha, mas dá para usar isso no contexto terapêutico numa perspectiva de autoconhecimento. Quando, por exemplo, você desenha uma mandala, e o Jung também estudou mandalas profundamente, você está ali, de alguma forma, projetando o teu inconsciente no desenho. E a gente fala de desenhos, de mandalas projetivas, que são muito coerentes com o ambiente terapêutico, porque eu vou ter um olhar para uma parte do meu inconsciente que, num diálogo cognitivo, eu não conseguiria acessar. Vírgula, voltamos para o tarô. Tá? Porque eu tenho que ter cuidado, né, Vivi? Senão eu vou falar de um monte de outras coisas. Mas vamos lá. Voltando para o tarô, quando a gente propõe o uso do tarô no setting terapêutico, né, o tarô como instrumento de autoconhecimento, que está nesse artigo que eu e Vivi elaboramos, né, no final da Gabriela. A Gabriela, né? A Gabriela Gomiero, desculpa. Já me pôs no... Achei bom. Já. Porque é a sua cara. Eu e Gabriela elaboramos, a gente propõe isso, que se utilize nessa perspectiva da imagem arquetípica. Aí vamos lá para a tua pergunta. A ideia é o seguinte, a ideia é que
tem ali um determinado assunto que o trabalho cognitivo não está avançando, você está debatendo, fazendo perguntas, aprofundando, mas está difícil de acessar uma compreensão mais profunda daquele contexto, daquela realidade que se apresenta ali no ambiente terapêutico. Então, o próprio Jean-Yves Leloup, num livro dele, ele comenta isso, que quando o campo cognitivo não consegue dar conta, a gente pode se utilizar de elementos intuitivos, e a gente sai da função mental e mente e emoção, da função da mente e da emoção, e passa para a função intuição, função psíquica, né, intuição. Você pode usar instrumentos que ativem essa função psíquica para esclarecer a realidade. Então, na prática, significa o seguinte, a gente está lá, né, Vivi, falando, dialogando, né, você é minha amiga evolutiva, um atendimento, e a gente está ali dialogando sobre uma questão que está ali meio que a gente não consegue entender. Mas está meio enroscada, isso mesmo, está emaranhada, como diz o pessoal da constelação familiar, está enroscada, está emaranhada. Bom, não é legítimo você estender os 22 arcanos maiores, ou todas as lâminas, os 78 lâminas do tarô ali na frente, e propor para a pessoa uma exploração um pouco diferente. E aí é muito importante que o amigo, que a amiga evolutiva, tenham essa aceitação. Né? Essa abertura, né? Essa abertura para isso. Então é sempre uma consulta, é sempre um diálogo dizendo, olha, o que você acha de usar neste nosso contexto, né, os elementos arquetípicos do tarô? Em um companheiro ou companheira evolutiva, né, um amigo ou amiga evolutiva aceitarem, beleza, a gente continua. E aí a ideia é o seguinte, olha, pensa e te concentra nesse contexto que a gente está conversando e tira uma lâmina para compreender melhor esse contexto. E eventualmente você pode até tirar uma outra lâmina perguntando assim, bom, como agir de forma criativa em relação a isso? Observe que eu usei a palavra criativo, não usei a palavra certo ou errado, porque não existe, né? Não existe certo e errado. Mas eu posso buscar uma alternativa criativa. Ponto. Então, feito isso, a pessoa se concentra e tira uma lâmina pensando nisso. Como que... Entender melhor o contexto. Primeira pergunta. Bom, observa que aqui nós estamos falando de um outro conceito junguiano que chama de sincronicidade. A gente está acostumado com o conceito de causa e efeito, né? Então, hoje eu estou aqui porque eu acordei de manhã, escovei meus dentes, coloquei essa camiseta, vim para cá. Tem uma relação de causa e efeito direto até eu chegar até essa nossa conversa no podcast. E as pessoas estão ligando o seu podcast, estão fazendo o contato conosco e escutando essa nossa conversa. Isso é causa e efeito e é uma relação concreta, efetiva. Mas o Jung diz que nem tudo é causa e efeito. Tem algumas coisas que são sincrônicas, que acontecem ao mesmo tempo porque elas têm uma vibração semelhante. Vibração, que ótimo. Então a pessoa tira aquela lâmina dentro dessa perspectiva de autoconhecimento, não por uma relação de causa e efeito. Então ela não tira a lâmina porque ela pensou num determinado assunto. É sutil essa diferença. Ela tira aquela lâmina, a lâmina escolhe ela, é uma brincadeira que a gente usa, né? A lâmina escolhe ela num universo de 78, porque a vibração ou o conteúdo arquetípico daquela lâmina dialoga com a questão que ela postou, que ela estabeleceu. Então, na hora que ela tira a lâmina, pensando naquele problema, vem ali uma torre. E a imagem da torre no tarô de Crowley, como em muitos tarôs, é a imagem de uma torre caindo, despencando, e um monte de gente caindo em volta. E é uma imagem arquetípica tão importante que o Crowley plota ali a Torre de Babel, que desabou por falta de comunicação das pessoas. Né? Aí já fala muito, cai né? A torre. E aí eu olho para a pessoa e pergunto, antes de falar o significado, porque interessa mais a perspectiva da pessoa do que a minha compreensão como especialista no tarô a respeito do que ela vê. Ela olha a lâmina e eu pergunto, tá, o que você percebe nesta lâmina que te ajuda a compreender o problema que a gente está conversando? E a pessoa vai lá falando.
Aquilo, ela acessa, portanto, um elemento arquetípico do inconsciente coletivo que, por sincronicidade, é o elemento que vai ajudá-la a compreender. Uau. Ai, tá caindo uma torre. E aí eu já escutei assim, César, entendi, tá caindo uma torre. Será que essa torre tem a ver com as coisas que eu tenho que mudar na minha vida? Mudar de que jeito? E aí eu pergunto, mudar de que jeito? Não sei, esse pessoal está caindo. Será que eu tenho que enxergar diferente as coisas que eu estou vendo? Ela mesmo traz, né? Ela mesma traz. Isso é o que é a beleza. Percebe que eu não preciso usar do meu estudo, né? Das lâminas do tarô nesse momento. Aliás, eu digo sempre para as pessoas, não deve usar. Deixar o outro trazer, né? Traga. Que bonito. É isso, deixar que o outro traga, deixar que ele, né, com o conteúdo que ele tem dentro, juntando com esse inconsciente coletivo, com esse símbolo que remetem a comportamentos, né, e talvez atitudes e, enfim... Que bem bacana. Isso, Vivi, bem isso. Poxa. Então, assim, já aconteceu mais de uma vez. Primeiro, assim, eu não uso em todas as sessões, eu uso em momentos bem específicos. Claro. Né? E já aconteceu de um amigo evolutivo trazer um conteúdo arquetípico, ou um conteúdo daquela lâmina que eu nunca tinha percebido, mas que é coerente com o arquétipo da torre, por exemplo. É sempre coerente, é muito impressionante isso. É sempre coerente com aquilo. Ele não vai olhar Eu nunca vi ninguém olhando para uma lâmina da torre, por exemplo, e dizer assim, nossa, quanta leveza, quanta suavidade. Isso está na lâmina, no arquétipo da estrela, do arcano 17. E não da torre. Né? Então, nunca vi isso acontecer. E aí, na sequência, para a gente já ir amarrando um pouco o raciocínio, porque assim... A tua pergunta me remete a uma coisa muito concreta, do tipo, tá bom, mas como que isso ajuda a minha vida? Vamos lembrar do observador de mim mesmo, autoconhecimento, então eu estou olhando para o que está acontecendo. Então a próxima lâmina é, qual é a atitude criativa? Isso se a pessoa não sair dali com uma atitude criativa dela, tá? Eu também pergunto, e o que você faz com isso? E aí a amiga evolutiva está ali elaborando, eu não sei, tem que mudar, mas eu não sei como. Então quer tirar uma outra lâmina para ajudar a compreender isso? E a gente está tirando do inconsciente, por uma imagem projetiva, uma alternativa criativa. Aí ela vai lá e tira uma lâmina. E aí, já que eu já falei, né, sai eventualmente a Imperatriz, que é uma lâmina em geral mais suave, cores mais suaves. No caso do Crowley, ela é meio esverdeada, a lâmina. Tem lá uma senhora, né, sentada num trono, tem lá a imagem de cegonha com seus filhotinhos, lembra? Maternidade, imperatriz e tal, né? Grande mãe, tem lá uma cegonha. E aí ela olha para a lâmina e eu pergunto, e aí, o que você acha que essa lâmina está te dizendo como atitude criativa? Ela olha a lâmina e diz assim, olha, César, parece que ela está mais tranquila, mais centrada, está cuidando dos filhotinhos. E como que é cuidar dos filhotes, cuidar disso? De repente eu posso cuidar mais do que essa mudança. Primeiro, aceitar essa mudança, que ela é necessária, tá? E aí cuidar um pouco mais, acolher, ser mais amorosa. É uma carta que passa uma imagem de amor, né? Ser mais amorosa, cuidadora, e daí vai o atendimento. E a pessoa vai se encontrando a partir dessa abordagem, né? Que ela é muito intuitiva, né? Ela vem de um lugar que não é da racionalidade. É lógico que para elaborar esse pensamento todo ela racionalizou, é evidente isso. Mas não brota, não nasce numa pergunta direta, diz, qual que é a estratégia que você vai usar para fazer isso, que elementos que você tem, coach, né? Quais são os seus recursos? Isso é muito mental. Funciona, muitas vezes funciona importante, mas naquele momento a pessoa não tinha esses recursos. A gente buscou no inconsciente coletivo, contato com o inconsciente coletivo, a imagem arquetípica do tarô. Então, e aí, como você bem falou, né? Se a pessoa que a gente está atendendo tem essa abertura, existe também, né, César? Aí eu acho que existe uma intencionalidade, né? Junto com essa sincronicidade
que aí já é um campo mais sutil, né, disso tudo, mas maravilhoso. É sobre a gente realmente ter uma entrega a um mistério também nisso tudo. Aí, como você falou, não é racional, né? Existe um convite transpessoal, né? Nesse processo. Que bonito. E, nossa, que riqueza, César. Muito bom ampliar esse campo. Eu mesma aqui estou aqui, né, te ouvindo e me inspirando para também poder, quem sabe, me abrir para essa possibilidade, assim, porque eu gosto bastante e alguns momentos na minha vida o tarô foi bem importante, assim, sabe? Me trouxe realmente informações que me foram bem importantes, assim, bem relevantes. E aí, meu querido, acho que para a gente caminhar para o final, de repente, trazer o seu olhar, assim, se o tarô ele pode nos ajudar na vida cotidiana mesmo, assim, né? Independente dessa troca com o terapeuta, se ele pode ser uma ferramenta para eu, comigo mesma, ter alguma, né? Esse lugar de autocuidado, né? De esse autoconhecimento, se dá para isso acontecer na nossa vida cotidiana. Então, esse é um outro aspecto bem legal, assim, né? Porque a minha formação é muito cartesiana, né, Vivi? A minha formação é muito, né? Eu sou economista de formação e tal. Então, esse lado mais prático, mais concreto, ele me encanta. Eu sempre tô olhando para essa realidade toda e pensando assim, tá bom, mas o que eu faço com isso, né? Então, no tarô em terapia, tá muito claro, tá muito evidente. Sim. Agora, como que isso pode ser? E aí eu faço um convite, né, para você que está nos ouvindo aqui, ouvindo esse podcast, de acordar de manhã, né? E aí você pode usar, enfim, o tarô dos anjos, pode usar o tarô de Crowley, pode usar o tarô de Marsella, pode usar o tarô, aquele que te chamar, né? Aquele que te encanta, tarô dos orixás, se você tem essa conexão com essa religião linda, se o tarô das deusas, se você tem essa conexão, que aliás o tarô das deusas é muito bom, o tarô do Osho é um tarô bastante imagético, né? Esses tarôs que eu estou citando, eles têm uma riqueza de imagens muito interessante, né? O próprio tarô dos anjos, ele tem uns anjinhos bem fofinhos, né, pequenininhos, mas o livro traz uma mensagem que é muito legal e sempre inspiradora. Bom, então a ideia é, deixa eu ver como é que está meu dia hoje, né? Qual é a energia que me espera no dia? Não é como ele vai ser. Eu não sei se eu consigo ser claro, sabe, Vivi, pessoal? É assim, tá, qual é a energia mais criativa? Como é que está vibrando o meu dia hoje? E aí tira uma lâmina pela manhã e dá uma olhada para ela, observa por alguns minutos, para um pouquinho, sente. E aqui eu estou falando com as pessoas que não conhecem nada de tarô. Tá? Então, e com as que conhecem também. Quem conhece já sabe do que eu estou falando. Então, mas quem não conhece pode ter essa experiência, porque não precisa sair desse aspecto cognitivo, de compreensão, de estudo. Esse entendimento da lâmina, sabe, Vivi? Aí você tira a lâmina, olha para ela e fecha. E vai viver teu dia. Né? No final do dia, você volta a revisitar o teu dia, né? Pensa no que aconteceu e olha de novo a lâmina e vê o que esse teu dia teve a ver com ela. Vamos voltar para a lâmina da torre, que foi o exemplo que eu usei antes, e aí o pessoal já tem um pouco mais de repertório, né? A lâmina da torre é uma lâmina vermelha, é uma lâmina em geral, né, ela é toda avermelhada, no caso do Crowley, tem outras variações, mostra uma torre caindo, pessoas estão ali, então tem uma certa turbulência na lâmina, e no caso da torre no Crowley, ainda tem um olho de Horus em cima, um olho grandão que brota dele uma energia. Essa imagem arquetípica do olho de Horus é muito importante, sabe, Vivi? Porque ela fala de sabedoria. Quando a gente vê esse olho ali no meio, a tendência é a gente olhar para esse olho e dizer, olha que interessante, tudo bem que está desabando tudo aqui embaixo, mas tem uma sabedoria. Então é uma lâmina que também traz esperança, de nessa turbulência a gente sair do outro lado.
E aí você começa seu dia e começam a acontecer coisas um pouco desafiadoras, começam a acontecer. E aí você lembra, mas isso já estava lá na lâmina que eu tirei de manhã. E aí você pode trazer um pouco de recurso do teu insight logo de manhã. É como se você estivesse meio que se preparando caso acontecesse. Então, o próprio Jung define, olha que interessante, ele define intuição, né? Ele diz que a intuição, essa função psíquica, ela deveria fazer com que a gente pudesse adivinhar as possibilidades, os planos de fundo parcialmente ocultos em uma determinada situação, porque ele nos leva para esse inconsciente. Então, o que acontece? Como é que a gente interpreta isso? A tua vida já estava caminhando, né? Ela não vem do nada. Numa relação bem eterna de causa e efeito, é a roda de Sansara. E aí você acorda aquele dia, aquela lâmina ela vem para te sinalizar qual é a energia que tende a ser esse teu dia. Vai ser ruim, vai ser conflituoso? Não necessariamente, mas ele pode ter elementos que te levem para isso. Se você já viu isso de manhã, você está mais bem preparado para viver o seu dia. Esse é um pouco o ponto de como a gente pode usar no dia a dia. Ou, na hora em que isso acontece, você pode recorrer também a essas imagens arquetípicas com essa pergunta que eu trouxe no setting terapêutico. Como lidar melhor de forma criativa? E aí vem uma lâmina que pode te sinalizar pela imagem que é o momento de recuar, de deixar as coisas acontecerem, ou é um momento de enfrentamento. Sai o imperador, que é uma imagem também vermelha de um rei poderoso, né? Então é uma lâmina que enseja ação. Então vai lá, enfrenta a briga porque está na hora. Ou sai a carta da estrela, que é uma lâmina mais leve, mais sutil. Talvez seja a hora de dar uma recuada, ficar observando de longe, não se envolver muito. Isso tudo pode emergir dessas imagens arquetípicas no seu dia a dia, né, então, Vivi? Eu acho que esse é um ponto que pode, né, ser usado. Que bonito. Eu entendo assim que, te ouvindo, né, César, então eu entrar, mesmo que eu não conheça muito de tarô, eu tiro uma lâmina e eu olho para aquela imagem, me conecto com aquela imagem, o que aquela imagem, né, me remete de sensação, né? O que eu sinto? Acho que talvez não seja... Exato, o racional seja só uma ponte para eu me conectar com aquilo que eu sinto. E ainda trago mais, assim, porque é a partir dessa sensação, né, com a inteligência até somática do próprio corpo, assim, dos sentidos, assim, que a gente pode ter... A partir, olha que bonita, a imagem desse eu que observa, né, que é a consciência mais expandida do que o eu que está ali enroscado, né, nas circunstâncias do dia. E a partir dessa sensação fica essa informação e é onde eu consigo, de repente, em algum momento do meu dia, transformar o meu comportamento e, consequentemente, a minha realidade, né, a partir da conexão com essa informação dessa imagem. Que bonito. Uau! E, portanto, um ato mágico. Vamos lembrar do conceito? Exato. É magia no nosso dia a dia. Isso. Arrou. Uau! Tô até inspirando aqui, suspirando e agradecendo essa oportunidade, meu querido. Poxa, César, que grandeza. Ó, dava pra gente ficar aqui ainda por horas, né? Coisa boa. Verdade, verdade. Não me provoca, que eu sou tagarela, você me conhece. A gente marca e a gente conversa mais. Quero deixar o convite para o ouvinte que está ouvindo aqui. O César tem disponível, né, lá na Unipaz, São Paulo, no site está disponível possibilidades aí de cursos, né, César, desse tarô terapêutico. Tem essa oportunidade que a Unipaz São Paulo abriu junto com o César, essa parceria de muita... luz, inspiração, né, César? Você quer falar um pouquinho mais desse convite? Eu acho que é legal, porque hoje de manhã eu estava trabalhando num documento que é justamente um documento que a gente está estruturando um processo de formação, né? Até agora eram cursos de tarô que a gente fazia, né? Os módulos, mais ou menos isoladamente, davam uma compreensão global, né, geral dessas três grupos de lâminas e o uso no dia a dia, no cotidiano e no setting terapêutico. Qual foi a provocação que a Unipaz me fez, a Nelma, a Laura, né?
E você também, quando me dizia assim, mas como que a gente transforma isso num processo de formação? Aí surgiu isso, né? Então, a ideia para o ano que vem, a gente vai lançar um processo de formação mais estruturado, com uma parte em EAD 100% assíncrono, quer dizer, as pessoas assistem o vídeo independente da minha presença, que prepara para encontros presenciais. Quem quiser ficar só nesse assíncrono, fica. É uma introdução ao tarô. Ah, não, mas eu quero poder me aprofundar nisso, para mim ou para ajudar as pessoas em aconselhamento ou em setting terapêutico. Então, aí você avança para o processo de formação, a gente vai ter lá 5 módulos online ao vivo, né? Então, vai ser... E eles são muito vivenciais também, porque a gente pega o conteúdo e já realiza práticas de tarô. E a gente vai conectar, que é uma cereja do bolo, depois do processo de formação, a gente está estimulando pessoas profissionais que atuam, por exemplo, com pintura espontânea, com canto, para nós realizarmos módulos, Vivi, que contemplem pintura espontânea inspirada pelos arquétipos do tarô. Um módulo de canto que envolva também os arquétipos do tarô. Então, a gente começar a permear essa sabedoria do tarô com outras especialidades, com outras expressões no campo da Unipaz. Então, tem 3 momentos. Uma jornada EAD 100% virtual, né? Só assiste os vídeos e beleza, já tem lá um conhecimento básico. Evolui para a formação com aulas EAD também, mais presenciais, onde a gente vai poder praticar, e a gente tem uma terceira jornada, que é uma jornada concreta em outras artes. Que bonito, que riqueza, que bom que deu para trazer essa informação aqui para o ouvinte, né? Isso. De repente, com certeza, pode despertar aí a curiosidade. E então, fica o convite para você conhecer um pouco mais o trabalho do César, conhecer um pouco mais, né? Sempre convido aos ouvintes a conhecer a unipazsp.org.br, ali tem bastante informação. César, meu querido, uma honra, profunda gratidão, viu? Pela sua partilha, pela sua conhecimento, sabedoria aqui. Uma honra mesmo, viu? Estamos juntos, com muito amor. Viva! Obrigada a você que esteve conosco aqui ouvindo a gente até agora. Sempre convidando você a seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, a Unipaz, cada vez mais trazendo ferramentas para esse bem viver, né? Que sejamos nós os agentes da transformação dessa cultura de paz que queremos ver no mundo. E a gente se vê no próximo encontro. Um beijo no seu coração e até a próxima. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.